Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sandro do canal Os Matemáticos. Hoje eu vou falar de um número real muito especial, que é o número π. Ele é um dos mais famosos e mais estudados até hoje, apesar de ser muito antigo. O π, como todos já sabem, é o famoso número 3,141592 e assim vai com infinitas casas decimais. Como ele não apresenta um período, ele é chamado de número irracional, tá? Por isso mesmo que é um número muito estudado, o número π. Nessa aula você vai aprender um pouquinho sobre ele. Mas afinal, de onde veio o número π? Acredita-se, pela história, que ele surgiu lá no Egito por volta de 1650 a.C. Lá próximo ao rio Nilo, na época que eles plantavam muito, porque depois não daria mais. Eles colhiam todos esses grãos e guardavam em grandes silos, né? Silos hoje são cilindros, existem até hoje. E eles tinham que estudar essa forma geométrica. Essa forma que vocês estão vendo aí é apenas um exemplo, né? Não é da época deles. Mas os egípcios responsáveis tinham que calcular o volume, né? Para poder guardar e armazenar direitinho. E distribuir também, óbvio. Então eles começaram a estudar essa forma geométrica e eles começaram pela base. A base é circular, não é? Então eles começaram a estudar a parte da circunferência e eles repararam uma relação muito interessante. Toda vez que você pega o comprimento de uma circunferência qualquer e depois você divide pelo diâmetro, né, comprimento pelo diâmetro, sempre dava o mesmo número. É uma constante. Essa constante nós conhecemos hoje como o número π. Então é interessante porque você pode pegar qualquer circunferência, qualquer tamanho, e toda vez que você pega e divide o comprimento pelo diâmetro, dá esse número que é o 3,141592 e vai para o infinito, né? É uma constante. Isso é muito interessante, né? E foi descoberto há muito tempo, tá? Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, ok? O símbolo π é a letra inicial da palavra periféria, que significa perímetro. Ele surgiu lá no início do século XVII, no livro Análise Infinitesimal, escrito por Leonhard Euler, um dos grandes matemáticos que nós tivemos. Mas para que serve o π? Olha, o π serve para muita coisa, tá? Muita coisa. Por exemplo, se você quer calcular aqui o comprimento de uma circunferência de raio R, a fórmula é 2 vezes π vezes R. Essa fórmula, na verdade, ela veio daqui, né? Ó. Você sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Se você pega o diâmetro e passa para cá multiplicando, fica 2 vezes o raio vezes o π. Ou seja, o comprimento é o π, que multiplica o raio, que multiplica o 2. É só mudar a ordem que fica essa fórmula aqui. Tudo bem? Se você quiser calcular a área do círculo, também é π vezes r ao quadrado. Se você pegar uma esfera, quer calcular o volume, é 4 terços de π vezes o raio da esfera ao cubo. 4 terços de πr ao cubo. Ainda na esfera, se você quiser calcular a área da esfera, é 4πr ao quadrado, tá? Então, olha quantas relações matemáticas nós temos que utilizam o π. Mas observe uma semelhança. Você está percebendo que o π está relacionado com formas circulares, né? Volume de esferas, área de esfera, área do círculo, comprimento da circunferência. E vocês sabem que tem um conteúdo da matemática que relaciona também a parte de círculo ou circunferência, que é a trigonometria. Então, na trigonometria, nós utilizamos também o π, porque lá nós relacionamos o π com um ângulo, né? Relacionamos o π com um ângulo. Avançando um pouco mais, indo para a parte da física, o número π também é utilizado em campos eletromagnéticos, tá? Esse é campo elétrico e esse B é campo magnético. Tá? Então, π, como vocês puderam, né, observar, ele é bastante utilizado, ok? Bom, eu vou mostrar uma utilização mais próxima de muita gente aí, né, que está ouvindo, que é a relação do GPS, Global Position System, né? Como que o GPS dá a localização exata. Bom, o nosso GPS, aliás, de qualquer um, né? Ele funciona com 4 satélites, tá? E a torre de transmissão.
Então, qual é a ideia? A ideia é que você, o seu aparelho, ele manda um sinal eletromagnético, né, para a torre, e a torre vai encontrar um satélite, e com essa comunicação ele consegue medir a distância, né? A primeira distância entre o objeto e o satélite. Mas se você observar bem, ó, se você imaginar esse ponto como satélite, essa distância aqui ela é constante, que é o raio da circunferência. Então, teoricamente, você poderia estar em qualquer ponto aqui, ó, porque qualquer ponto aqui até o centro dela é constante. Então, eu preciso de mais um satélite. Mas se eu fizer isso, eu vou ter uma intersecção. Ó, vou ter esse ponto e esse ponto. Esse ponto está a uma mesma distância de B e esse ponto de baixo também. Então, ainda nós teríamos dois pontos possíveis de localização. Daí surge o terceiro satélite e fecha o problema. No terceiro satélite, fazendo a intersecção, nós temos um ponto único aqui. É o único ponto, tá, que cruza as três circunferências simultaneamente. Mas eu disse 4 satélites, né? Para que serve o quarto satélite? O quarto satélite, praticamente, ele serve para pegar todos esses dados dos 3 satélites, né? E fazendo todos os cálculos, ele localiza esse ponto. E além do que também descobrir a altura que você está em relação ao solo. Tá? Então, o quarto satélite, ele fecha toda a parte computacional dos programas e também detecta aí a distância que você está em relação ao solo. Tudo bem? Outra curiosidade é que existe o Dia Internacional do Pi. Vocês sabiam disso? O número Pi é comemorado no dia 14 de março. Mas por que 14 de março? Pense um pouquinho por quê. Porque Pi é 3,14. Como as datas, né, americanas eles invertem, então ficou 14 de março para a gente, mas ó, a ordem é 3,14. Tá? E por coincidência, olha quem nasceu no dia 14 de março. Albert Einstein. Todo mundo já ouviu falar, né? Teoria da relatividade, um grande físico que ajudou na física moderna. Então essa é uma primeira curiosidade. Vamos para outra curiosidade? O número π também pode ser obtido fazendo essa conta aqui, ó. Você pega 4 menos 4 terços mais 4 quintos, depois você tira 4 sétimos, depois você soma 4 nonos, depois você tira 4 onzeavos e assim infinitamente. Se você fizer essa continha, espero que você não faça, né? Você também vai chegar num número muito aproximado do número π. Tá? Observem que os denominadores aqui, ó, a partir do 3, são números ímpares. 3, 5, 7, 9, 11, 13, mantendo o numerador 4 e intercalando os sinais positivo e negativo. Tudo bem? Tem mais uma curiosidade aqui para vocês. Já que dissemos que é um número irracional e tem infinitas casas decimais, eu pergunto, quantas casas decimais o número π o homem já calculou? Você consegue imaginar a quantidade? Chuta um número aí, vamos ver se você está bom no chute. A quantidade de números depois da vírgula que o homem já calculou com os computadores, né, lógico, está na casa dos 8 trilhões de algarismos. É muito algarismo, 8 trilhões de algarismos. Tá? Essa é a marca que, por enquanto, a gente, com os computadores, nós conseguimos calcular. Falando em quantidade, olha para esse japonês aí, ó, tá? Ele está com os olhos fechados, tem uma câmera, tem um microfone. Adivinha o que ele está falando? Ele memorizou uma quantidade enorme de algarismos depois da vírgula do número π. Adivinhem quantos algarismos esse japonês conseguiu memorizar? Quantos você conseguiria memorizar? Eu não conseguiria memorizar muitos, não. E nem teria tempo para isso. Muito bem, atenção. O Akira Haraguchi memorizou 111.700 dígitos. 111.700 dígitos. 111.700 dígitos. Que loucura, que loucura. Né? É uma quantidade tão grande que eu acho que esse carinha merece entrar no Guinness Book.
E não é que ele entrou? O recorde é dele. É só você memorizar 111.701 dígitos. Aí o seu nome vai estar lá no Guinness Book passando o japonês Akira. Só isso, simples. Tudo bem? Gostoso. Você gostou? Não estou falando do que você está vendo aqui. Você gostou dessa aula? Se você gostou, dá um like aí, assina nosso canal, inscreva-se e até mais.